Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Então, hoje a gente tem mais um webinar da RSK e hoje eu vou ensinar vocês como que a gente cria um nó na rede local. Então, eu acabei de sair da minha apresentação, deixa eu voltar para ela. E por que eu estou saindo dela? Vamos lá. É isso aí. Vamos criar então um nó na rede da RSK. E então hoje ela é mais prática, né? Hoje é mais para os desenvolvedores mesmo. E para que a gente precisa ter um nó local na rede? E o que é, né, um nó local? Então, a ideia de um nó local, ele é um blockchain que vai funcionar só no seu computador, ele vai gerar blocos normalmente, mas ele vai estar funcionando somente no seu computador, é uma das opções que a gente tem. As outras opções são conectar na rede principal, onde realmente os bitcoins e bitcoins valem dinheiro. E uma terceira opção é conectar na testnet, que eu uso muito para fazer testes quando a gente está desenvolvendo os smart contracts. Mas tem alguns momentos que a gente precisa fazer esse desenvolvimento numa rede local, porque mesmo na testnet, você vai ter que esperar os 30 segundos de mineração de um bloco. E toma tempo ficar esperando isso, né? Então, na rede local, o bloco ele é praticamente instantâneo. Então, é bem melhor para trabalhar. E, inclusive, a gente pode, no momento futuro, eu até quero ensinar vocês a ter mais de um nó rodando na sua máquina para você montar uma rede de nós. Primeiro na sua máquina e, de repente, depois você pode montar isso na sua empresa, em qualquer outro lugar. É bem simples. Então, para ter uma ideia do que a gente vai fazer hoje, eu vou passar, então, um pouquinho, alguns conceitos para vocês. Vamos verificar se os computadores de vocês têm os pré-requisitos que nós precisamos. Depois, sim, nós faremos a instalação do nó da forma mais simples que tem, e eu vou passar outras alternativas para vocês. A gente vai executar esse nó local ele é chamado de regression test, então nó de teste, mas ele é o nosso nó local. E depois eu vou dar algumas opções para a gente interagir com esse nó no futuro. Não vai ser no webinar de hoje, mas nos próximos. Então, só para relembrar, que eu falei para vocês na aula passada, 2 slides só para relembrar o que é a RSK. A RSK é uma segunda camada que ela envolve a camada do Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele é um blockchain onde a gente consegue trocar valores, mas que a gente não consegue, por exemplo, executar smart contracts. Ele não foi feito para isso. Então, a RSK, ela é uma segunda camada, um blockchain que é uma sidechain baseada no Bitcoin e que nós podemos, então, executar os smart contracts nessa segunda camada. Eu cheguei a contar para vocês também, porque a partir do momento que a gente tem uma camada de smart contracts, a gente pode ter toda uma infraestrutura rodando em cima disso, como armazenamento descentralizado, name service e pagamentos rápidos, como é o Lumino e algumas outras coisas do tipo. Então é isso, hoje a gente vai estar trabalhando na segunda camada, que é a camada dos smart contracts. No futuro, eu pretendo fazer outros webinars com vocês, já com algumas aplicações da RIF, inclusive, tá? E a gente vai primeiro para o PED, para vocês verem o que a gente precisa. Então, eu vou pegar este link do PED, eu vou sair da apresentação e passar esse link do PED para vocês, porque é aqui que eu vou mandar todos os comandos para vocês. Esse aqui, então, é o nosso PED. Aqui eu costumo colocar meu nome aqui do lado, se vocês quiserem colocar também. É divertido. Vou deixar ele bem grandão aqui por uns 10 segundos para todo mundo entrar. Bom, acredito que vocês já estejam, então, aqui no PED. Bom. E a primeira coisa que a gente tem que ver é a questão dos pré-requisitos, né? O que a gente precisa para o nosso nó funcionar. Os pré-requisitos que a gente precisa, eu vou colocar todos de uma vez para ver se vocês têm, eu imagino que vocês tenham, porque daí, enquanto vocês vão verificando os pré-requisitos, eu continuo falando outras coisas para vocês. Então, um dos pré-requisitos é a gente ter
um terminal que seja o POSIX compliant, né, que seja aí compatível com o padrão de terminais, que no caso quem usa Linux e Mac já é o terminal, não tem o que fazer. Para o Windows é que é um pouquinho diferente, e é comum a gente usar o Git Bash. Então eu coloquei aqui os links para vocês instalarem o Git Bash e até um tutorial para quem a instalação não for tão fácil agora, pode fazer depois, pode seguir o tutorial. Outra coisa que a gente vai usar é o cur, e também você pode verificar se você tem instalado no seu computador. Então, para isso, por exemplo, ó, aqui eu estou num terminal normal do Windows, tá? Esse não é um Git Bash, mas eu consigo verificar as coisas. Por exemplo, eu tenho o cur instalado, apesar de que todos os comandos do cur eu rodo no Git Bash e não aqui, por causa das barrinhas, tem algumas coisas mais chatas, tá? Mas só para a gente verificar a versão, eu consigo verificar aqui mesmo. Tá? O outro que eu posso verificar a minha versão é o Java. E aí verifiquei se vocês têm uma versão de Java instalado também, porque o nó que a gente vai usar, ele vai ser executado em cima do Java. Então, esses são os nossos pré-requisitos. Enquanto vocês estão instalando os pré-requisitos, eu volto para a apresentação para falar mais um pouquinho para vocês. Então, a gente estava aqui. Então, as três coisas que a gente precisa instalar, já passei todos os links para vocês vão conseguir caminhar enquanto isso. E afinal, o que é a RSK? A RSK, então, a gente está falando da RVM, tá? Hoje a gente vai rodar uma instância da RVM, que é a RSK Virtual Machine. Igual existe a Ethereum Virtual Machine. Então, e elas são compatíveis, porque a Virtual Machine da RSK, ela foi baseada na versão Java do Ethereum logo do início, assim, há muitos anos atrás. E uma das coisas mais legais disso é que os smart contracts são compatíveis, então todos os smart contracts que a gente faz em Solidity e que funcionam no Ethereum, eles também funcionam na RSK, igualzinho. E a gente pode usar, então, todas as ferramentas, quase todas, né, as ferramentas dos desenvolvedores Ethereum, que a maior parte dos meus webinars, eu uso essas ferramentas, porque acho que a maioria me conhece como uma desenvolvedora Ethereum, eu sou apaixonada por Ethereum, e até muitos me perguntaram no início, nossa, mas o que você vai fazer na RSK? E eu respondo que eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Eu continuo trabalhando com todas as ferramentas do Ethereum, trabalhando com smart contracts, que são as coisas que eu gosto, que eu sou apaixonada em fazer. Então, a gente pode usar o Truffle, usar o Remix, as bibliotecas, os smart contracts do OpenZeppelin. E aí existem algumas coisas que foram feitas específicas para RSK, como o próprio Explorer, uma Gas Station, o Web3, que a gente usa para fazer a comunicação no Ethereum entre os smart contracts e as aplicações dos front-end, né, o que roda no browser, também a gente pode usar eu mesmo. O HD Wallet Provider, que faz as conexões com as nossas carteiras web, também eu mesmo. E as próprias carteiras, como a MetaMask, a NIFT, e mais algumas aí, praticamente todas que você conseguir configurar um endereço do nó na carteira. Então, é super tranquilo isso. E o que tem o nó, então? O nó, basicamente, ele é composto pela RVM, que é a RSK Virtual Machine, e pela comunicação, a preparação que esse nó tem para se comunicar com o mundo, que é no formato JSON RPC, que é o mesmo formato que o Ethereum usa. E por isso que é exatamente a mesma coisa. E aqui eu vou colocar esses links lá para vocês agora, para vocês saberem mais sobre o nó em si e sobre as instalações. Antes até de eu colocar esses links para vocês, a gente vai realmente para o link onde a gente vai fazer o download do nó e a instalação. Então, vou sair daqui de novo. Então, eu deveria estar neste. E aí eu volto para o nosso pad para a gente continuar o processo. Para instalar o nó, a gente vai fazer o download dele. Então, aqui eu coloquei o link do GitHub para vocês fazerem o download, então, das versões. Eu estou com esse link aberto aqui. Aqui eu tenho, então, a última versão.
E na última versão eu venho um pouquinho mais para baixo. E na parte de assets eu vou procurar o jar, que é o arquivo Java. Então é esse aqui, RSK Core 2.0.1 Papyrus, que é a última versão. E eu farei então o download desse. É só clicar nele que ele faz o download para você. Eu vou autorizar. E rapidinho o download está feito. Aí agora eu tenho que executar isso. Antes de executar, deixa eu passar para vocês aqueles links que eu mostrei agora há pouco. Então, para quem quiser descobrir mais sobre o nó, aqui estão todos os links que eu falei. Então, mais detalhes do próprio Java, tá? Então, mais detalhes dessa própria instalação, outras opções de instalação. Então, vocês podem fazer com Docker também, a gente pode instalar na AWS, no Azure, então dá para se divertir bastante aí, no próprio Google Cloud. E se de repente você tiver algum problema, você pode dar uma olhadinha também nos requirements. É pouca coisa, não é nada absurdo, mas de repente vale a pena você dar uma conferida se isso aqui tá ok para vocês, tá bom? Então, fechando esses links a mais aqui agora, eu imagino que o download de vocês já deve ter acontecido também. O meu já foi. E quero até assim, alguém precisa perguntar alguma coisa? Como é que tá? Eu dou um minutinho aí se alguém quiser fazer uma perguntinha. Eu vou pegar o nó enquanto isso e mudar ele para uma pasta específica. Eu vou colocar vou criar nessa pasta RSK, eu tenho uma pasta Node aqui dentro. Acho que é Node, hein? Deixa eu ver. É Node. E eu vou copiar o meu nó para cá via o Windows Explorer do outro lado aqui, tá? Já aviso vocês. Eu estou copiando e aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês. Pronto, já peguei da minha pasta Downloads, passei para o meu RSK Node. A gente consegue até ver que ele está aqui, ó. Olha ele. Eu tinha até um antigo, ó, eu estava com o Wasabi antes, uma versão mais antiga, uma versão de 28 de abril. Este eu já tinha também, eu coloquei ele aqui em 18 de maio. Eu fiz uma cópia agora em cima, mas eu não quis copiar. Importante também vocês olharem que aqui eu tenho um diretório de logs, então tudo, quando a gente colocar o nó para executar, se vocês quiserem ver o que está acontecendo com ele, a gente vai ver aqui nos logs. Tá? Então eu tenho um RSK log aqui com esses logs também, tá bom? Então vamos executar o nosso nó. A execução, eu vou colocar um exemplo para vocês direto do meu, tá? Para vocês verem como que eu fiz o meu. Então, eu vou executar com Java, a ideia é o comando Java, o caminho que está o Java de vocês, o arquivo jar de vocês, aí eu preciso deste comando, que é o corsk.start, e eu tenho que passar o parâmetro da rede local. Por exemplo, no meu Windows, né, que eu mostrei para vocês, o meu local é o CRSK Node. Então, o meu arquivo jar, ele está lá dentro, tá? Então, o caminho completo para eu executar o meu é esse aqui. Então, é isso aqui que eu vou usar agora. Vou fazer no terminal mesmo, que eu mostrei para vocês. E nada aconteceu. Se nada aconteceu é porque tá certo, tá? Se parece meio estranho assim, é que tá tudo em ordem. Se não tivesse executado com sucesso, a gente teria... o prompt não teria sumido e a gente teria uma mensagem de erro aqui. Então, isso quer dizer que tá tudo lindo, maravilhoso. Continuarei aqui. A próxima etapa agora, eu falei para vocês que está tudo lindo, maravilhoso, mas isso é meio estranho, né? Melhor a gente dar uma testada nisso. Para fazer esse teste, aí sim eu vou usar o Git Bash. Então, eu vou passar primeiro os comandos para vocês. Então, aqui no Git Bash, eu vou rodar esse comandinho aqui de baixo para ver se meu nó está funcionando. Então, deixa eu voltar este para cá. Eu vou pegar meu Git Bash e colocar ele aqui também.
Aqui, ó, aqui em cima, então, tá meu nó funcionando. E aqui embaixo tá o meu Git Bash. E eu vou rodar esse comando que eu pus aqui embaixo para vocês. Então, eu estou chamando aqui o cur no localhost, ou seja, no meu computador. Então, e aqui já dá para vocês perceberem que a porta de comunicação do RPC é essa 4444. Então, tudo que a gente quiser conversar com o nosso nó é nesta porta. Isso aqui é a versão do nó. Essa parte de cá você não precisa se preocupar tanto. Apesar de que eu acho que eu até poderia aumentar essa versão, mas não vou mexer com isso agora, tá? E o importante para vocês perceberem é que eu estou chamando o método ETH Block Number, que é para eu saber qual é o número do bloco na minha rede. Tcharam! E o resultado é o número do bloco. Alguém acabou de apagar o comando lá, dá um Ctrl Z e devolve ele para a gente, por favor. E obrigada. Muito bom. E é normal isso acontecer, tá? Às vezes a gente, ao invés de fazer um Ctrl C, faz um Ctrl X e arranca ele daí. Isso sempre acontece em aula, eu sempre me divirto com isso. Então, voltando aqui, ó, vocês viram aqui ao final, ó, isso aqui é o número hexadecimal, mas é o número do meu bloco. Eu vou fazer de novo. Repara que o número agora mudou. Esse 14F é maior do que 14E em hexadecimal. Então, os meus blocos, eles estão aumentando. Os números dos blocos estão aumentando. Este número, ele tá grande, porque o meu nó já estava rodando há algum tempo. E uma das coisas que eu vou ensinar para vocês agora, e que eu já precisei fazer algumas vezes, tem horas que a gente precisa zerar. Eu quero o meu nó funcionando do zero. E aí eu vou mostrar para vocês, então, como é que eu faço isso. Por exemplo, eu vou até colocar uma aqui embaixo antes, tá? Vou colocar uma explicação disso que eu acabei de fazer com vocês, tá? E aí, para eu fazer esse reset, como é que eu faço esse reset da minha rede? No caso de vocês, se o de vocês já vai estar no número baixinho, mas se vocês quiserem trocar também, vocês podem seguir e fazer isso aqui também. Eu vou parar o meu nó, então aqui em cima eu parei, ó, voltei para o prompt, e eu tenho que achar a pasta regtest dentro da pasta .rsk. Então, vocês vão procurar isso no sistema de vocês. Para quem usa Windows, isso fica dentro realmente do caminho dos usuários, né? Então, eu tinha até mostrado para vocês. Vou colocar ele aqui do lado, ó. Então, no usuário, eu vim no meu usuário e aqui dentro eu tenho uma RSK, um ponto RSK. Aqui está ele. E dentro desse ponto RSK eu tenho o regtest. Aqui tem a base de dados, aqui estão os blocos. Eu voltei aqui, então, na pasta RSK, e se, por exemplo, eu me conectar na testnet ou na mainnet, é aqui que ele vai guardar os blocos também para as outras redes. Ele vai criar uma pastinha para cada uma. Isso dá para mudar depois com as configurações, tá? Mas, por enquanto, eu estou deixando tudo no padrão. Eu vou clicar aqui na regtest e vou apagar. Então, eu não tenho mais a minha pastinha aqui. Vou até deixar aqui para vocês verem que na hora que eu executar o meu nó de novo, deixa ele bem embaixo aqui, ó. A gente vai ver que vai criar de novo essa pastinha e os blocos vão começar a ser criados. Agora é do zero. Então, regtest. Apareceu a pastinha de volta, porque os blocos estão sendo criados. E eu posso aqui no Git Bash rodar de novo o comando do curl, só tô dando uma setinha para cima, porque o comando tá na memória. E olha lá como o número tá baixinho agora. Um C, um 0, e são números hexas, né? Então, esse 1, 0 vai ser o 16. E por aí vai. Agora a numeração tá aumentando rapidamente. Lembra que aqui eu não espero 30 segundos. Mas eu sei que eu comecei um blockchain do zero. O que aconteceu? Com certeza, nesse meu blockchain, eu tinha um monte de smart contract gravado, tá? Meus smart contracts de teste estavam todos ali e eu acabei de perder todos eles. Não tem problema, eu até podia ter feito uma cópia, deixado em algum lugar para depois voltar o que eu tinha. Mas eu costumo fazer isso na rede mesmo. É super normal eu zerar as coisas na rede e depois eu volto. Não tem problema nenhum. Os smart contracts que eu fiz, eu posso fazer de novo.
Outra coisa que eu posso olhar na reg test, que eu queria que vocês olhassem comigo lá no Git Bash, é o gas price. Esse gas price, quando a gente está na rede, por exemplo, na testnet, é super comum a gente consultar isso para que o nosso smart contract seja realmente minerado, seja publicado na rede. Se a gente põe um gas price muito baixo, os mineradores não pegam, ele vai ficando na fila, vai ficando só na espera. Então, eu voltei aqui no meu Git Bash e eu vou colar o comando para eu olhar o gas price. E vocês vão perceber que na reg test o gas price é 0, porque eu não preciso, eu não gasto nada para publicar smart contract nessa rede de teste. Isso é uma coisa que é diferente, por exemplo, de eu executar um NoGaf do Ethereum localmente, fazer uma rede local com NoGaf, ele vem configurado com valor de gas. E a gente normalmente tem que minerar na sua própria rede, para daí, a gente é que aciona, né, a mineração quando a gente está rodando o NodeGaf no Ethereum, e aí sim a gente vai ter Ethers para poder fazer as publicações. Na RSK, não. A mineração já vem ativada, a gente nem, para falar a verdade, eu nunca precisei desativar, eu nunca tentei desativar, e já vem contas também pré-configuradas com RBTCs para a gente poder utilizar, que no caso não vão ser os Ethers, vão ser os RBTCs. Então é isso, é só para vocês perceberem que então o resultado é 0, ou seja, a gente não vai gastar nada de gas price. E aí eu queria perguntar para vocês como é que vocês estão. Deixa eu entrar na telinha aqui do Livestorm no outro de novo. Como é que tá para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Vocês conseguiram fazer? Então, tá, eu tô vendo as perguntas, hoje eu tô vendo as perguntas tanto no chat aqui do Livestorm, quanto eu tô com o Facebook aqui do lado também, tá? Então, se vocês quiserem até escrever alguma pergunta em algum lugar, pode escrever que eu tô vendo os dois. Tô acompanhando vocês em todos os lados. Vou continuar mais um pouquinho, então, vou fazer mais um pouquinho da apresentação. E como eu falei para vocês sobre a nossa apresentação, esses detalhes eu já passei para vocês, essas outras opções de instalação. E isso que eu fiz para vocês é numa rede que ela é, então, local. Eu não estou conectada a nada no momento. É um blockchain de um computador só que está funcionando na minha máquina. A gente pode usar esse mesmo nó que a gente já fez o download, que a gente executou, a gente pode executá-lo tanto para testnet quanto para mainnet. É exatamente o mesmo nó. Então, os nossos smart contracts podem rodar em qualquer uma dessas redes. E a conexão para as outras redes, se eu quiser conectar na mainnet, eu não ponho nenhum parâmetro. Se eu quiser conectar na testnet, é só eu colocar o parâmetro no final testnet, ao invés do reg test que a gente usou. E o reset eu já mostrei para vocês, então, como é que a gente faz, como que a gente apaga todos os blocos que foram minerados aí no nó local. É só a gente excluir, então, a pasta regtest. E isso é uma coisa importante. A primeira vez que eu rodei meu nó, eu queria... Não foi bem a primeira, mas uma das primeiras, eu rodei meu nó e aí eu queria fazer um front-end para se comunicar com o meu nó, e essa comunicação é feita com Web3, que o Web3 é do Ethereum. Eu queria usar o Web3, que é essa interface que a gente tem, para fazer a comunicação entre meu front-end e os meus smart contracts e o meu nó local. E não conseguia. E por que eu não conseguia? Porque eu precisava habilitar o CORS, que é para qualquer... Ou você até pode dizer que ao invés de eu habilitar com asterisco, eu posso habilitar para um site só. Então, eu posso dizer que este site eu estou confiando para se comunicar com o meu nó. No caso que eu faço, eu estou habilitando direto tudo. Então, esse parâmetro aqui, ó, como o Providers Web Cores asterisco, ele habilita que qualquer coisa, eu estou confiando em qualquer conexão que tente se comunicar com o meu nó agora. Então, se a gente pensar no nosso comando completo ali, eu vou ter que, então, é o Java CP, o caminho do meu jar, coloca o providers primeiro e depois o start. Eu já inverti também, isso não funcionou, tá? Então, a ordem tem que ser essa para dar certo. Isso aqui é super importante.
E do nó, é isso que eu queria falar para vocês. Eu tenho já algumas coisas prontas que eu não pretendo fazer aqui. Talvez, se for o caso, eu até faça alguma coisa com vocês. Eu estou à disposição de vocês mais um tempo. Que os próximos passos são até tutoriais que a gente já tem. Por exemplo, eu já fiz um webinar onde eu mostrei como é que você utiliza o GEF da rede Ethereum para fazer a conexão no nó local da RSK. Existe esse tutorial tanto no portal dos desenvolvedores da RSK em inglês, eu escrevi esse em inglês, e tem a versão em português que está no meu blog. Depois que você já aprendeu, por exemplo, fazer essa conexão, você pode publicar um smart contract nesse nó local utilizando o GEF e o Remix, por exemplo. Para que eu utilizo o Remix? Eu estou utilizando o Remix para gerar o bytecode do meu smart contract e eu estou utilizando o GEF para publicar esse bytecode dentro do meu nó. Então, esse você também tem a opção dele. Eu escrevi o original em inglês no nosso site dos desenvolvedores. E eu também escrevi em português no meu próprio blog. Então, vocês também têm as duas opções. O terceiro é que vocês podem até seguir essa sequência, tá? Esses três webinars, esses três tutoriais, eles são uma sequência. O terceiro seria criar um front-end utilizando o Web3 para interagir com o seu nó local. Voltei, pessoal. Teve algum probleminha aqui na minha internet, que eu desapareci. Eu preciso compartilhar minha tela de novo com vocês. Esta tela. Isso, muito bom. Deixa eu ver se no StreamYard eu não perdi, né? Tá. Muito bom. Então, eu estava aqui mostrando para vocês. Eu realmente perdi a conexão, porque você vê que até o meu pad veio para o início. Eu estava aqui embaixo mostrando para vocês que eu vou acrescentar, então, essas informações que eu acabei de falar para vocês. Então, como é que a gente se conecta nas outras redes? É isso aí, ó, que bonitinho. É só, dá para perceber que mudou minha conexão, porque eu mudei até de... Devo ter mudado de IP aqui dessa vez, ó. Foi algum tilt na minha internet mesmo. Duas coisas que a gente não vive mais em termos de pandemia, né, gente? Eletricidade e internet. Olha, fundamental. Eu falei para vocês também como é que a gente habilita as nossas conexões para poder se comunicar, por exemplo, com um front-end. Então, se a gente pegar o meu exemplo aqui de cima, cadê o meu nó? Esse aqui, ó, que era o meu nó aqui de cima. Então, para mim, ele vai ficar com este comandinho aqui antes do start. Então, é isso aqui, ó. Tá? Então, é isso que vocês precisam para poder funcionar, por exemplo, o front-end que eu mostrei para vocês. E aí, eu mostrei várias opções que a gente tem. Então, aqui todas as opções. É isso aí. Então, tanto a opção para vocês conectarem, utilizarem o GEF, que o GEF é o client do Ethereum, é um nó de Ethereum, e eu uso para comunicação, eu acho bárbaro esse client. Vocês podem ver o tutorial tanto em inglês quanto em português. Depois vocês podem publicar um smart contract nesse nó local que a gente criou, utilizando o GEF e o Remix. Lembrando que o Remix também é uma ferramenta super legal aí do Ethereum. Tá? E uma coisa importante, ó, o Remix ele me dá uma dica aqui embaixo que é importante para vocês, tá? Lembra que eu falei que eu quero me comunicar com o meu nó. Mesmo eu ativando no meu nó esta opção aqui que eu falei, ó, do RPC Providers, eu tenho que utilizar o Remix em HTTP e não HTTPS, tá? Então, quando vocês quiserem fazer comunicação com o Remix, utilize HTTP. Vou deixar essa dica lá para vocês. Isso, é isso aí, tá?
Posso até, isso é fácil de mostrar para vocês agora, se eu vier aqui, então, nas conexões, Deploy and Run Transactions, e eu mudar o environment para o Web3 Provider, aí ele me dá todas as opções que eu tenho para fazer essa conexão. Só para a gente finalizar, então, eu volto para a minha apresentação. Eu mostrei tudo isso para vocês. Próximos webinars, então. Lembrando que os webinars estão acontecendo agora quinzenalmente, às quartas-feiras, às 7 da noite. Em julho, a gente vai fazer uma abordagem do Truffle. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço testes utilizando o Truffle na rede da RSK. E uma coisa importante, para você fazer testes com o Truffle, esses testes eles são executados sempre localmente. Então, você vai precisar desse nó local que a gente acabou de instalar hoje. Então, vocês têm aí 2 semanas para brincar um pouquinho com o seu nó, tentar os outros tutoriais, e aí em 2 semanas eu mostro para vocês como é que a gente usa o Truffle para fazer testes. Então, eu vou fazer uma abordagem bem legal de testes com Truffle, focado no nosso nó local da RSK. Quem quiser utilizar no Ethereum também é a mesma coisa. A gente vai aprender a fazer testes, tanto testes unitários, quanto testar uma ideia de uma aplicação maior. E no final do mês aí de julho, no meio do mês de julho, mais ou menos, nós faremos outra. Eu já fiz uma vez de como é que eu utilizo o Truffle Box na RSK, mas eu fiz utilizando o Pet Shop, que é uma Truffle Box padrão do Truffle. Dessa vez eu vou fazer a mesma abordagem, mostrando outras Truffle Box que a gente tem já prontas para RSK. Então, é uma abordagem diferente para você aprender a utilizar os Truffle Boxes. E eu queria saber se vocês têm algumas perguntas. Enquanto isso, eu deixo aqui os nossos canais de acesso para vocês. Tá aqui, ó, todos os canais de acesso. Vou deixar também os meus dados para vocês, onde é que está todo esse conteúdo em português. Então, tem tanto no YouTube, estão nos vídeos em português, tem praticamente todos agora estão no YouTube da própria RSK, mas estão no meu YouTube também, eu tenho uma playlist que eu aponto para eles. Vocês podem me encontrar também pelo LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Os mais oficiais aí para coisas de trabalho, eu respondo as mensagens do LinkedIn e do Twitter para isso. E importante, se vocês tiverem dúvidas também, pergunta para a gente no Gitter, o nosso canal do Gitter. Não se fiquem assim acanhados, porque a maioria das perguntas do pessoal está em inglês, mas se vocês perguntarem em português, quem vai responder para vocês sou eu em português. Então, super tranquilo isso para vocês, tá? E lembrando, então, que para vocês saberem desses próximos webinars que eu passei para vocês, então aqui é o nosso site até dos webinars, eu já coloquei ele ali em cima, mas eu vou reforçar aqui para vocês, tá? Não se esqueçam, então, que os próximos webinars estarão aí na nossa página de webinars. Vou colocar ele aqui também. Isso, e a gente tem todos os vídeos. No RSK Smart, é até legal, vou entrar agora para vocês verem como é que tá, porque a gente tem a playlist, já temos 2 playlists em português. Tá? Então, tem esse General em português, e tem outra aqui, ó, para os desenvolvedores em português. E a General, por exemplo, tem o meu último webinar de 15 dias atrás, que eu expliquei mais sobre a RSK, então eu falei bastante sobre a nossa estrutura como um todo. E tem uma entrevista que eu fiz para o Gustavo Cunha, um excelente economista aqui no Brasil, e eu conversei com ele sobre um caso de uso que a gente tem na RSK, que é o Money on Chain, que tem uma stablecoin, tem um outro token para fazer investimentos em Bitcoin, é muito legal. Né? E na nossa série de desenvolvedores, vê que já tem muita coisa que aconteceu, desde fazer os smart contracts com Remix e MetaMask, olha aqui os que eu falei para vocês, ó, utilizar o GEF, mais sobre Solidity, então esse aqui eu passo conceitos de Solidity,
criar o front-end, criar token, utilizar o Trufflebox, é o Pet Shop, criar um token colecionável, tipo de um CryptoKitties, mas o nosso era de cores. Então, tem bastante coisa que vocês já podem estudar do que já foi realizado nos últimos meses. Logo que começou a pandemia, a gente estava fazendo webinar semanal, foram 7 semanas aí de webinars semanais, e agora ele está quinzenal para eu ter mais tempo aí, mais qualidade de preparo para vocês. E é isso. Agradeço a presença de todos aí, seja o pessoal que está online, o pessoal que está aqui comigo, então, aqui no Livestorm, o pessoal que está no Facebook. E espero encontrá-los por aí nos próximos webinars. E lá na frente a gente ainda vai se ver pessoalmente de novo. É isso aí, pessoal. Até mais.